Olá, queridos. Irmão Joaquim, brasileiro da cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, cidadão do céu, vivendo no mundo. Por que cidadão do céu e por que vivendo no mundo? Cidadão do céu, porque sou salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cidadão do mundo, vivendo no mundo, porque apliquei nos dias que estou vivendo o meu coração a entender as coisas humanas e espirituais e as mesclar uma com a outra de uma forma que eu possa dar a você uma receita para a vida eterna. Já que nós estamos vivendo uma era evangélica muito difícil, porque de fato e de verdade as instituições que deveriam estar pregando o evangelho para você não estão fazendo. Não estão fazendo. Hoje, as instituições religiosas tratam apenas de se prover do monetário de uma forma muito arbitrária, de uma forma a negar as verdades do contexto da Bíblia. Negar as verdades daquilo que de fato e de verdade o Senhor mandou que fizesse. Mas como, pregador? Estão mentindo? Não. Não estão mentindo, apenas omitindo as verdades que nos levariam ao céu. E nos levam às suas instituições, prevendo, nos fazendo prever que a única que vai conduzir aquelas pessoas para o céu é aquela instituição. Mas para isso tem um preço monetário que você tem que sempre estar arcando, um sacrifício e aquele negócio todo. E eu, nos dias que eu estou vivendo, sou pregador do Evangelho há mais de 35 anos, então eu tomei uma decisão: reformular. Então, a minha vida, não apenas a minha vida humana, porque a minha vida humana eu não preciso mais reformular, porque cada dia que passa é um a menos. Eu tenho uns 65 anos, tá certo? Mas reformular os meus ideais diante do Senhor. Reformular os meus ideais da palavra de Deus. Porque reformulando os meus ideais dentro da palavra de Deus, eu passei a entender que eu estava fazendo papel de besta. Mas como, pregador? Pregar o evangelho é fazer papel de besta? Não. Pregar o evangelho é um dever, uma obrigação. Mas viver sobre uma tutela de alguém dizendo uma coisa e fazendo outra, não é de Deus. Tá certo? Então eu resolvi, a partir de um certo período, eu tenho está amadurecendo em mim uma ideia, essa ideia não é criar um novo conceito religioso, longe de mim não tem essa ideia de criar novo conceito religioso. O meu conceito, a partir dessa ideia amadurecida dentro de mim pelo Espírito Santo, tá certo? E orientada pelo meu amigo chamado Jesus Cristo, é que eu tenho que me preocupar com a minha vida. Porque durante a minha vida inteira eu me preocupei muito. Me preocupei muito com as pessoas, me preocupei muito com os meus pastores, me preocupei muito com a igreja que eu servia. Tá certo? E esqueci de mim. A minha maior preocupação era em agradar as outras pessoas, em servir as pessoas, em servir ao ministério, em servir. Não foi isso que Jesus mandou? Foi. Mas humanamente falando, eu preciso também que alguém me dê um colo. Eu preciso também que alguém me aconchegue. Eu preciso que alguém procure saber, de fato e de verdade, se eu estou precisando de alguma coisa. Não estão interessados. As pessoas, isso eu estou me referindo aos mais próximos, não é aos mais longe. Os mais próximos, que eu sempre tive, todos se achegaram a mim, até os meus superiores, para se beneficiar daquilo que o Espírito Santo sempre me deu, que é entendimento. Então muitas vezes
os meus superiores, chegavam para mim e diziam, olha, eu tenho esse problema A, B, C, D para resolver, como é que seria que a gente resolveria isso? Eu dou a ideia, eles acatam e eu fico no anonimato e o crédito sempre vai para eles e não estou reivindicando crédito de nada, porque o crédito está postado diante do Senhor. Tudo que você fizer, disso você vai prestar conta, seja bom ou seja ruim. Se for bom, você recebe galardão, se for ruim, você recebe punição. Tá certo? Agora eu cansei, humanamente falando eu cansei. Então, a partir de agora, eu vou pregar um evangelho transparente, um evangelho de verdade. E o evangelho, se eu pregava, era mentiroso, pregador? Não, mas era omisso, como hoje as instituições o fazem. As instituições hoje, elas omitem parte da verdade, porque se elas disserem toda a verdade, perdem aqueles que mais contribuem nas suas igrejas. Porque os que mais contribuem nas suas igrejas são geralmente pessoas corruptas, são geralmente pessoas profanas, são geralmente pessoas adúlteras, são geralmente pessoas que precisam de bajulação, são geralmente pessoas com esse nível cultural, com esse nível cultural, com esse nível espiritual também. Tá certo? Então, se você disser a verdade para ele, sem arrodeio, ele vai embora da igreja e não volta mais. Aí os pregadores, teologicamente, entram dentro de uma linha da psicologia e aplicam, às vezes, dizendo parte daquilo que deveria ser dito, mas isso de uma forma bem suave, bem macia, que não machuque ninguém. E o evangelho não é isso. O evangelho é sim, sim, não, não. O que passa disso é de proveniência maligna. Por isso, eu tomei essa decisão. Em primeiro, tá certo? Eu tenho que salvar a minha vida, porque eu perdi muito tempo tentando agradar as outras pessoas. Tentando agradar. O cidadão chegava na minha casa com um problema, eu orava, eu jejuava, eu consagrava, eu me sacrificava, eu tirava o sustento da minha família para resolver o problema daquele cidadão. Tá certo? E isso uma vez, duas, três, 50, 20, 1000. Então, quando se porventura algum erro cometido por mim, não estou falando que eu não erro, erro mesmo cometido por mim, que não era nem a milésima parte daquilo que aquele cidadão confessou para mim ter feito. Aí chega no ouvido dele, você é execrado, você é xingado, você não presta, você é ladrão, você é falso profeta, você é mentiroso. Então, diante dessas pessoas, ou você, servindo a ele, é Deus, ou você, deixando de servir aos propósitos dele, você é o diabo. Eu não quero ser Deus, porque de Deus eu quero a proteção. Eu não serei o diabo, porque quem é protegido por Deus, o diabo não toca. Então, queridos, eu vou cuidar da minha vida. Vou cuidar. Vou continuar pregando o evangelho da maneira que eu estou pregando aqui agora. Mas o senhor não vai ganhar ninguém para Jesus assim, pregador. Estou preocupado com isso não. Porque o próprio Jesus não se preocupou com isso. O próprio Jesus não se preocupou. Jesus não disse assim, eu vim aqui para salvar um monte de pessoas. Ele disse, não, eu vim pregar o evangelho. Eu vim pregar o evangelho. Eu vou fazer uma multidão de meus seguidores. Jesus fez 12 e um dos 12 era bandido, era ladrão. Tá certo? Fingido, não era cristão. Então, queridos, cuide da sua vida. Cuide do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Cuide, não fique dando ouvido a filosofias partidárias, porque hoje é isso que temos dentro da igreja, filosofias partidárias, porque cada igreja é um partido diferente e não comunga com a outra igreja. Se um membro de uma igreja começar a frequentar um dia por semana aí numa outra igreja, o pastor exclui ele, ou manda ele embora, ou faz uma pregação para
deserdar aquele cidadão. Por isso, vamos analisar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos servir com o nosso entendimento, como disse Paulo, tá certo? Servir ao Senhor, em Romanos 12, servir ao Senhor com entendimento, não apenas com entusiasmo, não apenas por emoção, não apenas porque o pregador era bom de conversa e me levou ao êxtase. Eu não sou pregador, não sou bom de conversa. Para conversar como eu estou conversando com você aqui, sim. Agora, para pregar num púlpito e levar a igreja ao delírio, eu não sei fazer isso. Nunca soube e nunca vou saber. Porque essa não é a parte teatral da minha pessoa. Eu não fiz curso de teatro. Eu estudei e estudo a palavra de Deus para dizer para você a verdade. Para mostrar para você o caminho. Para dizer para você aquilo que pode de fato de verdade edificar a sua vida ou a minha vida e nos conduzir ao céu. Porque se nós tomarmos outro caminho, não vamos chegar a lugar nenhum. Muitas pessoas vão chegar lá na presença do Senhor e dizer, mas Senhor, eu era filha, está aqui, ou o pastor aqui está do meu lado aqui também, não foi também para o céu, mas por que não? Ele falou besteira e você acreditou. Você tinha a palavra de Deus na sua mão. E o Senhor disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, hoje, graças a Deus que o Senhor me deu, no meio dessa pandemia, no meio dessas coisas todas, me deu um entendimento suficiente para saber, 65 anos, que eu devo, além de salvar através da pregação a vida das pessoas, a vida dos meus irmãos, além de pregar para que você se salve, eu tenho que cuidar da minha salvação, porque senão eu vou perder ela. Tá certo? Então por isso, eu quero deixar para você essa mensagem nesse dia e dizer para você, reflita, reflita. Jesus, em João 15, ele não tem você como um serviçal, como um empregado, não, ele diz, ei, você é meu amigo. Jesus dizendo, você é meu amigo. Jesus é nosso amigo. E ele nos conduz nos dias que nós estamos vivendo de tribulação, de pandemia, de um monte de coisa, e um monte de denominação de igreja que ao invés de estar se reunindo todos para buscar a solução do problema, porque a solução do problema da pandemia não está em governo. Não. A solução da pandemia está no povo buscar a Deus. Se buscar a Deus, ele vem e sara a terra. Se buscar a Deus, ele vem e retira o mal. E nós vamos viver felizes. Mas se continuar com essa guerra política, com essa guerra religiosa, com essa guerra hipócrita, tem não. Tá certo? Não tem não. A pandemia vai matar mais gente. Lamentavelmente, ao invés de estarmos juntos, fazendo propósitos, campanha, nos declarando diante de Deus que somos culpados de todo o mal que está acontecendo, não. Estamos culpando sempre alguém. Isso é o papel do capeta, não é o papel da igreja. A igreja não tem o papel de culpar ninguém. Certo? Por isso, acorda, você que tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Vamos cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, vamos orientar os nossos familiares a estar voltado para o Senhor. Esquecer da politicagem que existe no meio dos religiosos nos dias que vivemos. Certo? Eu, irmão Joaquim, vou continuar assim. Lamentavelmente. Quem quiser ouvir, está na rede social. Quem não quiser ouvir, eu não posso fazer nada. Se achar que eu estou falando besteira, me deleta, não tem problema nenhum. Mas eu vou continuar dizendo porque eu sou a voz que clama no deserto, como João Batista. Eu vou ficar clamando. E quando alguém vier a mim dizer, você é alguma coisa, eu não estou querendo criar um novo conceito religioso. Eu digo, não. Ele, segue ele. Segue ele que ele é alguma coisa. Jesus de Nazaré. Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família e nos dê livramento no meio dessa guerra religiosa, política e pandêmica.
Paz do Senhor Jesus.